Entregue sua ansiedade ao Espírito Santo com o Salmo 121. Há momentos em que a mente parece um campo de batalha. O corpo está parado, mas por dentro há um turbilhão. O coração tenta se manter firme, enquanto a alma grita por alívio. A ansiedade chega sem pedir licença, invade os pensamentos e distorce o tempo. Tudo parece urgente, tudo parece frágil. É como se a vida tivesse perdido o ritmo e o coração precisasse reaprender a respirar. Mas é justamente nesse território de confusão que o Espírito Santo deseja entrar. Ele não vem com pressa, nem com exigências. Vem com presença, vem com calma. O Espírito não apaga o fogo do medo à força. Ele sopra sobre as cinzas até que a alma volte a sentir calor. É Ele quem te convida hoje a entregar o peso que você carrega, a colocar nas mãos de Deus aquilo que sua mente insiste em controlar. O Salmo 121 não é apenas uma leitura antiga, é uma declaração viva. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Essas palavras são o início de uma jornada. Uma jornada que começa no limite da tua força e termina no colo da providência divina. Esta oração não é uma fuga da realidade, é um encontro com o real sentido da fé. Neste momento, não há plateia, não há ruído, não há desempenho, só há você e Deus. O Espírito Santo está presente, pronto para transformar a ansiedade em confiança e o desespero em entrega. Se permitir, o próprio Salmo 121 será como um espelho onde você verá o reflexo da sua alma sendo cuidada, guardada e curada. Hoje, cada respiração é um passo em direção ao Monte da Paz. Cada palavra será uma semente plantada no solo da tua fé. E quando essa oração terminar, que o silêncio dentro de você já não seja o grito da angústia, mas o eco suave da voz de Deus dizendo: eu cuido de ti. O silêncio que fala dentro de nós. Há um instante em que o mundo inteiro parece silenciar e o que resta é o som inquieto dos próprios pensamentos. É nesse espaço invisível entre o coração e a mente que a ansiedade se esconde. Um vazio que aperta o peito, uma respiração curta, uma sensação de que algo está sempre prestes a desabar. O corpo tenta se acalmar, mas a alma se mantém em alerta, como se vivesse em constante estado de sobrevivência. E é nesse cenário de exaustão silenciosa que o Espírito Santo se aproxima, não para exigir, mas para acolher. Ele não fala alto, ele não impõe, ele apenas sussurra com ternura: eu te entendo. O silêncio para muitos é um inimigo. É o momento em que os ruídos da mente ganham força, em que lembranças e medos se tornam vozes que gritam sem parar. Mas para Deus, o silêncio é um terreno sagrado. É nele que ele revela o que o barulho do mundo tenta esconder. O Espírito Santo não precisa das palavras que não conseguimos dizer. Ele decifra as entrelinhas da alma, traduz o que o coração tenta esconder até de si mesmo. Ele é o intérprete perfeito do nosso caos. Quando a oração não sai, ele ora por nós. Quando a força se vai, ele sustenta o que ainda resta. No silêncio, Deus ensina uma lição que a pressa nunca permite compreender. O poder não está em controlar o tempo, mas em confiar que ele já o domina. A ansiedade nasce do desejo de prever o que virá, de impedir o imprevisto, de antecipar o amanhã. Mas a fé nasce justamente no oposto, na aceitação de que não se pode saber tudo, nem entender tudo, e que ainda assim Deus continua sendo bom. O Salmo 121 nos lembra que há um socorro que não depende da lógica humana. Ele vem do alto, e o alto nunca se apressa. O céu trabalha em silêncio, enquanto a terra se agita. Quantas vezes você já tentou calar a mente e não conseguiu? Quantas noites já passou conversando com o medo, negociando com o futuro, tentando encontrar uma saída? O Espírito Santo entra nesses momentos como um bálsamo invisível. Ele não muda as circunstâncias imediatamente, mas muda a forma como o coração as enxerga.
Ele transforma o desespero em lucidez. Ele reorganiza o caos interno, como quem acende pequenas luzes no escuro até que tudo volte a fazer sentido. O Espírito Santo não vem apagar as vozes, mas ensinar a discernir qual delas é verdadeira. Há uma sabedoria silenciosa em aprender a parar. Porque quando se para, o que antes parecia ruído se revela mensagem. O silêncio que antes assustava, agora passa a ter propósito. É nele que Deus se faz ouvir não com sons, mas com presença. Ele não responde todas as perguntas, mas nos faz sentir seguros, mesmo sem respostas. E é aí que a ansiedade começa a perder força, não porque desapareceu, mas porque o amor se tornou maior do que o medo. Deus não ignora teu cansaço. Ele vê os dias em que você tenta se mostrar bem para os outros, enquanto por dentro está desmoronando. Ele escuta o suspiro que antecede as lágrimas, o silêncio após a oração interrompida. E mesmo quando você acha que nada está acontecendo, Ele está ali, sustentando cada detalhe invisível da tua alma. O Salmo 121 é a voz que te chama a olhar para cima, não para fugir da dor, mas para lembrar que acima dela há um Deus que não dorme. Quando o Espírito Santo habita o silêncio, ele faz morada no que antes era solidão. Ele transforma a mente inquieta em um lugar de encontro, o coração aflito em terreno fértil de confiança. Aquele que te guarda não dorme, não se distrai, não te esquece. E se você se permitir sentir, vai perceber que o mesmo silêncio que antes te sufocava, agora te acolhe. Há uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. Uma serenidade que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que você não está só. É essa paz que o Espírito Santo quer te ensinar a reconhecer no meio do silêncio. Respire fundo. Permita que Ele toque o que você não consegue explicar. Permita que Ele leia o que você não consegue dizer, porque no silêncio Deus fala. E quando Ele fala, até o que parecia perdido encontra sentido. Quando o céu parece distante, existem dias em que o céu parece um teto de pedra. A oração sobe, mas parece não atravessar. As palavras se repetem, mas não produzem eco. E o coração, cansado de tentar, começa a acreditar que Deus se calou. É nesse ponto, quando o silêncio do alto se mistura ao desespero da alma, que muitos desistem. A fé parece enfraquecer. O corpo sente o peso da espera e a mente tenta compreender o que parece incompreensível. É quando o Espírito Santo se aproxima com suavidade e revela: o céu nunca esteve distante. Foi o olhar que se perdeu entre as nuvens. A ansiedade nasce desse equívoco espiritual, o de achar que Deus se afastou porque a resposta não chegou. O coração inquieto busca sinais, mas esquece que o maior sinal é a própria fidelidade divina. O Espírito Santo não é percebido com pressa, porque a presença de Deus não se mede pela intensidade dos sentimentos, mas pela constância da sua promessa. O Salmo 121 começa com uma pergunta: de onde me virá o socorro? E essa pergunta revela o lugar exato onde nasce a fé, no vazio entre a necessidade e a resposta. É nesse espaço que o Espírito age, ensinando que o silêncio do céu não é recusa, é preparação. O ser humano quer velocidade, mas Deus trabalha com propósito. A espera não é ausência, é o modo como o Espírito molda o coração para receber o que ainda não está pronto. É como a semente que permanece oculta sob a terra. Ninguém a vê, mas ali dentro algo cresce. O céu, quando parece distante, na verdade está te educando para ver além das aparências. O Espírito Santo te ensina a esperar com sabedoria, não com desespero. Ele te convida a mudar a pergunta. Em vez de "onde está Deus?", a nova pergunta passa a ser: o que Ele está formando dentro de mim? Há momentos em que Deus se cala para ensinar a ouvir de outro jeito.
O seu silêncio é pedagógico. Ele afina a percepção espiritual, obriga a alma a buscar mais fundo, a desapegar-se do imediatismo. Porque a fé que depende de sentir é frágil, mas a fé que nasce da confiança é inabalável. É quando o céu parece distante que a alma descobre que a presença divina não é percebida pelos sentidos, mas pela certeza que nasce no íntimo. O Espírito Santo é essa certeza suave que diz, mesmo sem som, eu ainda estou aqui. O Salmo 121 não fala de um Deus que apenas observa, mas de um Deus que guarda, sustenta e acompanha. Ele é o socorro que não falha. Enquanto a ansiedade insiste em projetar cenários de perda, o Espírito Santo lembra que há um propósito em cada demora. A distância aparente é a forma que Deus usa para curar a impaciência e fortalecer a confiança. Quando o céu parece mudo, na verdade está respondendo em silêncio, convidando à rendição. E é nesse ponto de rendição que o milagre acontece. Não do lado de fora, mas dentro. Porque o maior milagre não é ver o problema resolvido, é ver o coração descansar. A fé verdadeira começa quando a alma aprende a confiar, mesmo sem compreender. É quando a oração deixa de ser um grito de cobrança e se torna um suspiro de entrega. O Espírito Santo transforma o desespero em paz, o questionamento em sabedoria. Ele revela que o tempo de Deus é diferente, porque ele trabalha não apenas no resultado, mas no processo. A distância que você sente não é castigo, é convite. Convite para olhar além das nuvens, para enxergar que mesmo quando você não sente, Deus continua sustentando cada passo, cada respiração, cada dia. O céu não se afastou, apenas te chama para um lugar mais profundo. Um lugar onde a fé não depende do que se vê, mas do que se crê. E quando essa verdade se revela, o coração volta a respirar. O peso da espera se torna leve, porque agora o foco não está mais no tempo da resposta, mas na presença constante do Deus que nunca se ausentou. O Espírito Santo sussurra no íntimo, eu não me calei, apenas te ensinei a escutar. E assim, o céu, que antes parecia distante, se torna lar outra vez, o monte que ninguém sobe sozinho. Há caminhos na vida que parecem montanhas. A mente sabe que é preciso continuar, mas o corpo fraqueja, o coração hesita e o peso das incertezas se torna maior do que as forças disponíveis. A ansiedade nasce nesse terreno íngreme, quando o medo de cair supera o desejo de subir. O Salmo 121 começa com uma decisão: levantar os olhos. É simples, mas é profundo. É o gesto de quem, diante da montanha, escolhe não desistir. É o reconhecimento de que a subida não se faz com pressa nem com orgulho, mas com dependência. Porque há montes que o homem não escala sem o Espírito Santo ao lado. O Espírito é o companheiro invisível de todas as subidas. Ele não carrega a montanha, mas sustenta o passo. Ele não remove o esforço, mas renova a coragem. Cada degrau, cada respiração ofegante, cada pausa para recompor as forças é parte de uma conversa silenciosa entre a alma e Deus. O monte representa tudo o que ultrapassa o nosso controle. As preocupações com o futuro, as expectativas que não se cumprem, as decisões que nos desgastam. E é nesse cenário de desafio que o Espírito Santo se revela como força que não vem de fora, mas brota dentro. Há quem tente subir sozinho, confiando apenas na própria capacidade, e quando escorrega, culpa a Deus por não impedir a queda. Mas o Espírito não é uma muleta, ele é o equilíbrio. Ele não evita o caminho, ele o ilumina. O monte se torna perigoso apenas quando o olhar se perde. É por isso que o salmista diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro não vem do monte, vem do Criador. A diferença entre quem cai e quem continua é o foco. Quem olha para o obstáculo vê a altura, quem olha para o céu,
vê propósito. Subir é mais do que resistir, é confiar. Cada passo dado em fé é uma forma de oração silenciosa. A alma que sobe com o espírito aprende a distinguir o cansaço físico do esgotamento espiritual. Quando a fadiga chega, o espírito sopra ânimo. Quando o medo sussurra que é impossível, ele lembra que não se trata de velocidade, mas de constância. E assim, mesmo sem perceber, o coração avança, guiado por uma força que não é sua, mas divina. A ansiedade tenta convencer que o topo é o único lugar de vitória. Mas o Espírito ensina que o milagre acontece durante a subida. Porque é nela que a alma aprende a depender, a ouvir, a esperar. O monte se torna o altar onde o orgulho é quebrado e a confiança é reconstruída. Cada pedra que parecia obstáculo vira marco de superação. E quando a alma entende isso, o peso se transforma em propósito. Há dias em que subir significa apenas não desistir. É acordar e decidir crer, mesmo sem vontade. É colocar um pé à frente do outro, mesmo com lágrimas nos olhos. O Espírito Santo está ali, invisível, sustentando o que os outros não veem, o esforço interno, o cansaço mental, a coragem silenciosa. Ele te ajuda a descobrir que subir não é vencer o monte, mas vencer a si mesmo. O medo, o controle, o orgulho, a pressa. E quando o cume finalmente chega, o coração compreende. O monte nunca foi o inimigo, foi o mestre. O Espírito usou a subida para ensinar o que o conforto nunca ensinaria. Agora, o olhar que antes buscava o socorro, entende que o socorro sempre esteve presente. A montanha apenas revelou quem caminha contigo. Deus nunca prometeu um caminho plano, mas prometeu presença. E é essa presença que muda tudo. Quando a alma entende que não está sozinha, até o monte mais alto se torna possível. O Espírito Santo não te livra da subida, ele te sustenta nela. E ao chegar ao topo, você percebe que não foi a força que te trouxe até aqui, foi a graça que não te deixou parar. O peso invisível da mente cansada. Há um cansaço que não se vê. Um esgotamento que não aparece nos olhos, mas mora na mente. É aquele estado em que o corpo continua funcionando, mas por dentro tudo está em colapso. A ansiedade não é apenas medo do futuro, é a exaustão de tentar controlá-lo. É a alma tentando fazer o papel de Deus. O Salmo 121 nos lembra que há um guardião que não dorme, mas quem sofre de ansiedade tenta ocupar esse lugar, permanecendo vigilante, incapaz de descansar, acreditando que se parar de pensar, tudo desmoronará. E é justamente aí que o Espírito Santo quer agir. Ele não vem para remover o pensamento, mas para reorganizá-lo. Ele não vem apagar a mente, mas ensinar a descansar dentro dela. A mente cansada é um campo de batalha constante. Ela repete cenários que ainda não aconteceram, revive erros que já ficaram no passado e se tortura com o que não pode ser mudado. Ela se culpa por não ter controle, mas se recusa a entregá-lo. O Espírito Santo entra nesse território não com pressa, mas com misericórdia. Ele se aproxima do caos mental e sussurra com ternura: você não precisa sustentar o mundo, eu sustento você. O cansaço mental é o sintoma de um coração que tenta resolver tudo sozinho. E o Espírito, com paciência, vai desatando os nós invisíveis de dentro, um por um, até que a alma volte a respirar. Deus nunca pediu que o ser humano carregasse o peso do amanhã. Ele prometeu cuidar, não exigir controle. A ansiedade é o resultado de uma alma que esqueceu essa promessa. Mas quando o Espírito Santo toca a mente, ele a faz lembrar. Ele substitui a inquietação pela confiança, o medo pela entrega. E essa transformação não acontece em um instante, mas em um processo silencioso, onde cada pensamento começa a perder sua força destrutiva. O Espírito ensina que pensar não é o mesmo que controlar, e que descansar não é desistir.
Há quem viva tentando apagar pensamentos com força, quando o segredo é iluminá-los. O Espírito Santo traz luz ao lugar onde a mente insiste em permanecer escura. Ele revela que o pensamento não é inimigo, mas um espelho. Reflete onde a fé ainda não chegou. E ao invés de lutar contra ele, o Espírito ensina a observar sem medo, a respirar e a entregar. O descanso não vem da ausência de pensamentos, mas da presença de Deus dentro deles. Quando o Espírito habita a mente, o que antes era caos se transforma em oração. O peso invisível que te esgota não está apenas nas circunstâncias, mas na tentativa de entender o que só Deus compreende. A mente busca lógica, o Espírito oferece sentido. A mente quer previsibilidade, o Espírito oferece confiança. Quando o coração aceita essa troca, a mente aprende a repousar sem precisar ter todas as respostas. É nesse momento que o Salmo 121 se torna realidade. Ele guardará a tua alma. Não é uma promessa distante, é uma ação constante. Ele guarda a alma do excesso, da sobrecarga, da exaustão que vem do controle. O Espírito Santo é o descanso entre os pensamentos. É o intervalo entre a preocupação e a paz. Ele não te pede para pensar menos, mas para confiar mais. Ele não te obriga a calar a mente, mas a ouvir a voz suave que se eleva acima dela. E essa voz não grita, ela guia, ela diz: entrega, respira, eu cuido. Quando essa verdade começa a ecoar dentro de ti, a ansiedade perde o trono que ocupava. A mente, antes cansada, começa a entender que não é o centro, é apenas instrumento. E quando o Espírito a conduz, o peso se dissolve em propósito. Não há força humana capaz de sustentar o que só a graça pode manter. A mente se esgota tentando ser autossuficiente, mas o Espírito Santo a ensina a depender. Ele não te quer vazio, ele te quer livre. E a liberdade começa quando você aceita que não é o guardião da própria vida. O Deus que não dorme é o mesmo que te permite repousar. O cansaço da mente é curado quando ela aprende que não precisa mais lutar sozinha, porque quando o Espírito assume o comando, até os pensamentos mais turbulentos se ajoelham diante da paz. Quando o medo faz morada no peito. Há medos que não gritam. Eles respiram em silêncio dentro do peito, se disfarçam de preocupações comuns e se alimentam das dúvidas diárias. Às vezes, o medo não vem com rostos assustadores, mas com perguntas persistentes. E se eu fracassar? E se eu perder? E se Deus não me ouvir? É nesses questionamentos repetidos que a ansiedade constrói sua morada. E enquanto o coração tenta parecer firme, o corpo denuncia o contrário. A respiração fica curta, o sono desaparece, o peito aperta. É como carregar um peso invisível que pressiona por dentro. Mas o Espírito Santo conhece esse lugar secreto da alma, onde o medo se esconde, e é ali que ele quer entrar, não para julgar, mas para libertar. O Espírito Santo não chega como uma tempestade que destrói o medo, mas como um sopro que o dissolve. Ele não entra com força, mas com presença. E essa presença muda tudo. Quando o Espírito entra, o medo perde o domínio. Porque o amor perfeito, diz a palavra, lança fora todo o medo. O Espírito é esse amor em forma de presença. Ele não promete um caminho sem sustos, mas garante uma companhia que faz o medo perder o sentido. O Salmo 121 lembra que o Senhor é a tua sombra à tua direita, uma imagem de proximidade e proteção. Ele está tão perto que a luz não te toca sem antes passar por ele. A ansiedade é a tradução física do medo espiritual. É o corpo reagindo à incerteza, é a carne tentando sobreviver sem a alma descansar. Por isso, o Espírito Santo age primeiro no interior. Ele não muda a paisagem externa antes de acalmar o coração.
Ele te convida a respirar, não apenas para oxigenar o corpo, mas para lembrar que o fôlego que te mantém vivo é o mesmo sopro que te criou. Cada inspiração é uma lembrança de que Deus está presente. Cada expiração é uma entrega silenciosa do que te atormenta. Há uma sabedoria divina em reconhecer o medo sem se submeter a ele. Fingir que ele não existe o fortalece, confessá-lo diante de Deus o enfraquece. O Espírito Santo não te pede para ser corajoso o tempo todo. Ele te pede para ser verdadeiro. Quando você admite o medo, ele se torna ponte para o consolo. Quando o confessa, ele se transforma em oração. O medo, quando entregue, deixa de ser prisão e se torna passagem. É assim que o Espírito Santo o converte em confiança, não apagando o temor, mas mostrando que há alguém maior habitando o mesmo espaço. O medo faz morada onde a fé foi desalojada, mas o Espírito Santo reconstrói esse lar. Ele limpa as janelas da mente, abre as cortinas da alma e deixa a luz entrar. O que antes era escuridão agora é lugar de revelação. O mesmo coração que tremia se torna abrigo de paz. Porque quando Deus ocupa o centro, o medo perde território. A presença dele é uma muralha invisível que circunda o ser por dentro. E essa muralha não é feita de força humana, mas de confiança. O Salmo 121 diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. É uma promessa de equilíbrio, de proteção total. O símbolo de que Deus guarda tanto os momentos de clareza quanto os de confusão. O Espírito Santo vela pelo coração, mesmo quando o corpo dorme. Ele protege o sono, acalma os pensamentos e cuida das emoções. E quando o medo tenta retornar, ele o intercepta com a verdade. O Senhor é quem te guarda. Quando o medo faz morada no peito, o Espírito Santo não o expulsa à força. Ele o substitui. Ele entra com amor, e o amor ocupa o espaço que antes era do temor. É um processo de luz vencendo sombra, de confiança vencendo controle. O coração que antes batia em ritmo de ansiedade passa a bater em compasso com a fé. E é nesse novo ritmo que a alma encontra descanso. O medo não desaparece completamente, ele apenas aprende o seu lugar. Ele deixa de ser senhor e se torna servo da fé. E o Espírito Santo, habitando dentro, faz o peito cansado se transformar em altar. Porque onde o medo morava, agora mora a presença. Onde havia aperto, agora há respiração. Onde havia dúvida, agora há certeza. O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, o guardião que nunca dorme. Há algo de reconfortante em saber que, enquanto o mundo adormece, Deus continua desperto, que mesmo quando o corpo não aguenta mais vigiar, há um olhar que permanece atento. O Salmo 121 declara: Ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Essa não é apenas uma frase poética, é uma revelação profunda. Ela mostra que a presença divina não é intermitente, não depende de horário nem de disposição humana. Deus não tem momentos de distração. Ele não pisca, não se ausenta, não tira os olhos de você nem por um segundo. Enquanto o coração humano alterna entre fé e medo, o Espírito Santo permanece em vigília constante, observando, protegendo, sustentando. A ansiedade nasce da ilusão de que estamos sozinhos, de que o cuidado de Deus é instável. É o medo de que algo aconteça quando Ele não estiver olhando. Mas o Espírito Santo corrige esse engano, lembrando que a vigilância divina é absoluta. Enquanto você tenta prever o que pode dar errado, Ele já está guardando o que você ainda nem imaginou. Deus não dorme. Não porque está inquieto, mas porque é amor em estado de atenção eterna. O amor dele não descansa porque o descanso dele é proteger. Há noites em que a mente não se cala e o sono se torna uma luta.
O coração acorda antes do corpo, tomado por preocupações que não pediram permissão para entrar. São nesses momentos que o Espírito Santo mais trabalha. Ele não precisa de luz nem de som. Ele se move no escuro entre pensamentos confusos e respirações curtas, como um guardião que sabe exatamente onde o inimigo tenta atacar, no invisível. E enquanto a alma tenta resistir, ele a cobre com uma paz silenciosa, quase imperceptível, mas real. O guardião de Israel é o mesmo guardião da tua alma. Ele observa o que os olhos humanos não percebem: os desgastes da mente, as batalhas internas, as lágrimas escondidas. Ele não protege apenas o corpo, mas também os pensamentos, as emoções e os propósitos. Quando o Espírito Santo guarda, ele cerca a vida por dentro e por fora. E é esse cerco de amor que impede a ansiedade de dominar completamente. Você pode se sentir cansado, mas ele não se cansa. Você pode vacilar, mas ele não vacila. A tua vulnerabilidade é o espaço onde a fidelidade de Deus se manifesta. O sono é uma entrega. E talvez seja por isso que a ansiedade teme tanto dormir. Porque dormir é confiar. É admitir que não se pode vigiar tudo, nem controlar o que virá. Mas o Espírito Santo te convida a descansar justamente porque ele não precisa dormir. Ele te guarda quando você desliga, ele sustenta o que você larga, ele vigia o que você entrega. E é nesse ciclo de fé e cuidado que o ser humano aprende o verdadeiro sentido de descansar. Não é esquecer os problemas, é lembrar que Deus está acordado. O guardião que nunca dorme também não se distrai com o tempo. Ele guarda os planos, os caminhos e as promessas. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, ele está trabalhando nos bastidores da tua vida. A tua história está sob vigilância divina, e nenhuma sombra é densa o bastante para esconder um coração que confia. O Espírito Santo não protege apenas do mal exterior, mas também do desânimo interior. Ele te guarda de ti mesmo, das tuas desistências silenciosas, dos pensamentos que tentam sabotar a fé. O cuidado de Deus é constante e preciso. Quando você caminha, ele observa o terreno. Quando tropeça, ele segura. Quando cai, ele restaura. Há uma rede invisível sustentando cada movimento, tecendo o fio da tua existência com uma delicadeza infinita. Nada escapa ao olhar do guardião. Ele vê o que os outros não veem, sente o que você não consegue expressar e age onde você jamais alcançaria. E é por isso que o Salmo 121 não é uma promessa distante, mas uma realidade presente. O Espírito Santo é a prova viva de que Deus nunca dorme. Ele é o sopro constante, o abrigo invisível, o guardião do tempo e da alma. Quando você se sentir sozinho, lembre-se disso. Há olhos divinos sobre você agora, atentos, vigilantes, amorosos. E enquanto o mundo gira, ele continua observando, não com frieza, mas com ternura. Porque o amor dele não pisca e a proteção dele não falha. O refúgio que não se abala. Há um ponto da caminhada espiritual em que o coração precisa escolher entre reagir ou repousar. A ansiedade é sempre uma reação, o reflexo natural de quem tenta sobreviver num mundo instável. Já o descanso é uma decisão, a escolha sobrenatural de quem confia num Deus imutável. O Salmo 121 revela essa segurança invisível. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa sombra é a imagem de um abrigo constante, uma presença tão próxima que se move contigo, te cobre, te acompanha, te envolve. O Espírito Santo é esse refúgio. Ele não é um lugar físico, mas um estado de alma onde nenhuma tempestade alcança. As pessoas procuram abrigo em promessas humanas, em planos, em resultados. Mas o refúgio de Deus é diferente. Ele não depende das circunstâncias, ele existe dentro delas. O Espírito Santo não espera o mar se acalmar para oferecer paz. Ele traz paz dentro do próprio vendaval.
É um abrigo que não protege apenas do que acontece fora, mas do que acontece dentro. A mente pode estar agitada, o corpo cansado, o futuro incerto. Ainda assim, há um espaço dentro de quem crê onde nada se move, onde o silêncio de Deus é firmeza e a presença dele é chão. A ansiedade tenta construir refúgios temporários. A mente busca segurança em controlar tudo. O coração busca estabilidade em pessoas ou caminhos previsíveis. Mas o Espírito Santo convida a um tipo de segurança mais profunda, que nasce da rendição. O refúgio divino não é feito de paredes, mas de confiança. Ele te ensina que o verdadeiro abrigo não é fugir do medo, é aprender a permanecer em paz, mesmo quando o medo ainda sussurra. Porque o refúgio de Deus não se abala, e quem mora nele também aprende a permanecer. Há uma serenidade que vem quando a alma finalmente entende que estar em Deus é mais seguro do que entender o futuro. O Espírito Santo cria esse lugar dentro de ti, onde o caos não tem permissão para mandar. Ele silencia as vozes do desespero e planta a certeza de que o Senhor te guarda. Não de longe, mas do lado, como sombra fiel. Ele não impede o sol de brilhar, mas impede que ele te queime. Ele não impede a noite de chegar, mas impede que ela te consuma. É proteção que não se anuncia, mas se sente. O refúgio que não se abala não é construído de um dia para o outro. É edificado com pequenas entregas, com decisões diárias de confiar mesmo quando nada parece fazer sentido. É o resultado de muitas quedas e de muitas vezes em que Deus te levantou. O Espírito Santo usa o tempo para firmar os alicerces da tua fé, e cada experiência difícil se torna um tijolo nesse abrigo interior. Aos poucos, o que te abalava antes já não te move mais. A dor que antes te destruía agora te ensina. A espera que antes te desesperava agora te fortalece. O Espírito Santo te transforma num santuário vivo, um templo onde a presença de Deus repousa. Ele cria dentro de ti um refúgio que o mundo não pode acessar. E quando a tempestade vem, esse lugar te protege. Não porque ela desaparece, mas porque você já não é mais o mesmo. A fé amadurecida não é a que ignora o perigo, é a que confia mesmo diante dele. E o Espírito te ensina esse equilíbrio. Permanecer em pé quando tudo ao redor treme. Quando o salmista declara que o Senhor é tua sombra, ele está dizendo que Deus não se afasta nem um instante. O mesmo sol que queima o deserto projeta sombra sobre quem anda com o Altíssimo. A diferença não está no calor, mas na companhia. Assim também é a vida espiritual. O mundo continua o mesmo, mas quem confia em Deus passa por ele com outra postura. O Espírito Santo é esse manto invisível que te cobre, o abrigo que não se abala, a paz que não depende do tempo. E quando a noite chega e o medo tenta invadir novamente, é essa paz que fala mais alto. Porque o refúgio do Espírito não é promessa de ausência de luta, mas certeza de vitória. Ele te guarda, não como quem isola, mas como quem fortalece. Dentro desse refúgio, a alma aprende a dizer com serenidade: o Senhor é o meu protetor e nada pode me mover. A troca divina, do controle à confiança. Há uma parte do ser humano que insiste em querer ter domínio sobre tudo. É a parte que calcula, antecipa, organiza e acredita que só haverá paz quando todas as peças estiverem em ordem. Essa é a raiz invisível da ansiedade, a necessidade de controle. O coração tenta prever o que ainda não aconteceu, tenta impedir o imprevisto, tenta viver sem riscos. Mas o Espírito Santo convida a um caminho oposto, o da entrega. Ele ensina que a verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece, mas em confiar naquele que governa tudo. O Salmo 121 é um lembrete disso. O Senhor guardará a tua saída e tua entrada. Ou seja, Ele já está no começo e no fim, no que foi e no que ainda será. Nada escapa do seu cuidado.
Essa é a troca divina. Você solta o controle e Deus te dá descanso. O Espírito Santo não te pede para ser passivo, mas para ser confiante. Ele não elimina tua responsabilidade, mas tira o peso da ilusão de onipotência. A ansiedade nasce de uma fé que tenta agir sem confiar, enquanto a paz nasce de uma confiança que permite agir sem medo. Quando o Espírito toca a alma, ele não apenas acalma, ele reeduca. Ele ensina o coração a confiar até quando não entende, a caminhar sem ver o chão completo, a respirar mesmo sem garantias. Entregar o controle não é desistir, é mudar o centro. É aceitar que a vida não gira em torno da tua capacidade de resolver, mas da fidelidade de Deus em sustentar. O Espírito Santo faz essa mudança acontecer de forma suave, mas profunda. Ele começa revelando o quanto o controle é uma armadilha disfarçada de segurança. Controlar é tentar ser Deus, e isso esgota. Confiar é reconhecer que já existe um Deus cuidando, e isso liberta. Quando a alma compreende essa diferença, ela começa a experimentar um tipo de paz que o raciocínio humano não consegue explicar. O controle busca previsibilidade, mas a fé se alimenta de mistério. O Espírito Santo convida a habitar nesse espaço desconhecido com tranquilidade, porque é lá que Deus mais se revela. Ele ensina que o coração não foi criado para ser o comandante, mas o passageiro. E quando o ser humano aceita isso, algo muda por dentro. As mãos que antes se fechavam de medo começam a se abrir. O peito que antes vivia tenso começa a respirar com naturalidade. O corpo inteiro aprende a confiar. A troca divina acontece em silêncio. É no momento em que você, cansado de lutar, simplesmente diz: Senhor, eu não consigo mais, mas confio que Tu podes. É nesse instante que o Espírito age com mais força, porque a rendição abre espaço para o sobrenatural. Deus nunca força a entrega, Ele a espera. E quando ela acontece, Ele a transforma em milagre. A alma que antes tentava dominar tudo passa a viver com leveza. E o que antes era preocupação se torna oração. O Espírito Santo transforma o controle em confiança, não por meio de teoria, mas por experiência. Ele permite momentos de incerteza para provar que a segurança não depende da clareza, mas da presença. E é nessa presença que o coração encontra abrigo. A confiança é construída degrau por degrau, até que a alma percebe que não precisa mais entender para descansar. Quando o Espírito Santo assume o leme, o medo da instabilidade dá lugar à serenidade de quem sabe que está sendo conduzido por mãos perfeitas. O Salmo 121 declara que Deus guarda a saída e a entrada. Ele guarda o caminho, não o resultado. E essa é a essência da confiança, caminhar mesmo sem ver o destino final, porque quem te guia sabe exatamente para onde te levar. A vida controlada é limitada pelo medo, mas a vida entregue é expandida pela fé. Quando o Espírito Santo governa o interior, o caos externo perde o poder. O coração se torna firme, o olhar se torna limpo e a mente aprende a descansar na certeza de que nada foge do plano de Deus. A troca divina é o ponto de virada da alma ansiosa. É o momento em que ela solta o peso de precisar entender tudo e abraça o privilégio de ser guiada. A ansiedade tenta controlar o tempo. O Espírito Santo ensina a viver o tempo. A ansiedade cobra respostas. O Espírito oferece direção. E quando essa troca é aceita, a alma volta a respirar. Porque o controle cansa, mas a confiança cura. E aquele que aprende a confiar, descobre que a presença de Deus é mais segura do que qualquer certeza. O descanso, que cura o amanhã. Há um tipo de descanso que não vem do corpo, mas da alma. Não se trata de dormir mais horas, nem de tirar férias da rotina. É o descanso que nasce quando o coração finalmente para de lutar contra o tempo.
A ansiedade vive tentando controlar o futuro, enquanto o Espírito Santo ensina a habitar o presente. O Salmo 121 fala de um Deus que guarda a tua entrada e a tua saída, que protege o caminho inteiro. Isso significa que Ele não apenas cuida do agora, mas também do amanhã. E quando essa verdade se torna viva dentro da alma, o futuro deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma extensão da confiança. O Espírito Santo traz um tipo de paz que age como remédio para o tempo. Ele cura não apenas o que já doeu, mas o que ainda nem aconteceu. Ele alcança o amanhã antes mesmo que ele chegue. É por isso que o descanso espiritual é mais poderoso do que qualquer solução imediata. O descanso que o Espírito oferece não é um intervalo entre as batalhas, é a força que te mantém em meio a elas. Ele não promete ausência de lutas, mas presença em cada uma delas. Quando o coração descansa em Deus, o amanhã perde o poder de ferir. A ansiedade tenta antecipar dores, resolver problemas inexistentes, garantir resultados incertos. É uma mente que viaja para o futuro e volta exausta, carregando o que nem aconteceu. Mas o Espírito Santo é o guardião do tempo interior. Ele te ensina a habitar o agora com serenidade, a perceber que o presente é o único lugar onde Deus age. O futuro não está nas tuas mãos, mas está completamente nas mãos dele. E se Deus já está no teu amanhã, então não há o que temer. Descansar é aceitar essa verdade, é soltar a necessidade de prever e abraçar o dom de confiar. O descanso do Espírito não é passividade, é maturidade. Ele não te paralisa, ele te reposiciona. Ele te ensina a caminhar em ritmo de graça, não de pressa. A mente ansiosa quer chegar rápido, mas o Espírito Santo quer que você chegue inteiro. O descanso divino é o que cura as pressas, as comparações e os medos que te fazem sentir atrasado. Ele te lembra que Deus não trabalha com relógios humanos, mas com propósitos eternos. E quando o coração entende isso, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Há uma cura que acontece quando a alma aprende a parar. O corpo desacelera, o olhar se suaviza, o coração volta a sentir. O Espírito Santo faz esse realinhamento entre o corpo, a mente e a fé. Ele reorganiza o interior como quem prepara o terreno para um novo florescimento. O descanso não é ausência de movimento, mas harmonia entre o que se faz e o que se confia. Quando você entrega o amanhã a Deus, o hoje se torna suficiente. E é nesse ponto que a ansiedade começa a perder espaço, porque a alma aprende que o tempo de Deus não atrasa, amadurece. O descanso que o Espírito traz é também um ato de fé. É dizer: Senhor, o que eu não posso resolver hoje, eu deixo em tuas mãos. E nessa entrega há poder, porque quando o coração descansa, Deus age. Ele opera melhor quando a alma se aquieta. O próprio Jesus dormiu em meio à tempestade para nos ensinar que a paz não depende da ausência do vento, mas da certeza da presença de Deus no barco. Assim também o Espírito te convida a descansar, não porque o mar parou, mas porque Ele está contigo nele. O Salmo 121 é uma canção de confiança. Cada palavra dele é um lembrete de que Deus não apenas te guarda, mas também te guia. Ele está no caminho, no descanso e no destino. E quando o Espírito Santo faz morada dentro de ti, o futuro deixa de ser uma incógnita e se torna uma promessa. A alma que descansa em Deus cura o amanhã antes mesmo que ele aconteça, porque aprende a confiar que o Deus que sustentou o ontem e o hoje será o mesmo que sustentará o que virá. Esse é o descanso que cura o amanhã, o repouso que nasce da fé madura, aquela que já não depende de entender, mas apenas de permanecer. Quando o Espírito Santo reina dentro, o tempo perde o poder de assustar. O coração encontra abrigo, a mente encontra paz, e a vida volta a fluir no ritmo da graça. O amanhã, então, deixa de ser um peso
e se transforma em continuação do cuidado de Deus. E é nesse descanso profundo que a alma finalmente encontra o que sempre buscou: a certeza de que tudo está nas mãos certas. O céu dentro do coração. Há um momento em toda a jornada espiritual em que a alma percebe que o que buscava fora sempre esteve dentro. A ansiedade te faz olhar para o horizonte, acreditando que a paz está em outro lugar, em outro tempo, em outra resposta. Mas quando o Espírito Santo conclui sua obra dentro de ti, ele te revela um segredo eterno. O céu não é apenas destino, é presença. É quando o coração, antes fragmentado pelo medo, pela pressa e pela dúvida, se torna um lugar onde Deus habita. O Salmo 121 começa com os olhos voltados para o alto, mas termina com a certeza de que esse alto se manifesta dentro da alma que confia. O Espírito Santo não veio apenas para acalmar o que te inquieta, mas para te transformar em morada. Ele faz do interior humano um templo vivo, onde o medo se converte em fé, a ansiedade em entrega e o silêncio em adoração. Quando ele habita plenamente, o caos perde sentido e o mundo volta a ter cor. O coração, antes um campo de batalha, se torna jardim. O pensamento, antes refém da dúvida, se torna instrumento de sabedoria. O corpo, antes pesado pelo cansaço, se torna leve pelo descanso da graça. O Espírito não muda apenas o que você sente, ele redefine quem você é. Há algo profundamente libertador em compreender que o céu não começa depois da morte, mas no instante em que o ser humano aprende a descansar em Deus. O Espírito Santo traz o eterno para dentro do tempo, o infinito para dentro do finito. Ele faz o coração experimentar o gosto da eternidade aqui e agora. E é por isso que quando a alma se entrega completamente, a ansiedade desaparece. Não porque os problemas se foram, mas porque o céu entrou. O medo continua existindo, mas agora habita um coração onde Deus é maior. O Salmo 121 termina com uma promessa: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa é a declaração final de quem entendeu o caminho. O mesmo Deus que te viu começar, continua contigo até o fim. Ele não apenas te protege dos perigos visíveis, mas te guarda das tempestades internas, das decisões precipitadas, dos pensamentos que tentam te afastar da fé. Ele guarda a tua alma, porque ela é o lugar onde o céu se manifesta. E uma alma guardada é uma alma livre. Quando o Espírito Santo encontra espaço, ele cria dentro de ti uma nova ordem. A paz deixa de ser instável, a fé deixa de oscilar, a esperança deixa de depender do resultado. Tudo se alinha, tudo se simplifica. O coração passa a pulsar no ritmo de Deus e a vida deixa de ser uma sequência de lutas e se torna uma história de cuidado. A presença dele é constante e quem aprende a percebê-la carrega o paraíso onde estiver. É isso que o salmista experimentou. Não apenas a visão do alto, mas a habitação do alto dentro de si. O Espírito Santo é o elo entre o humano e o divino. Ele traduz o amor de Deus em forma de paz, a eternidade em forma de presença. E quando a alma se rende a ele, o impossível se torna natural. A oração deixa de ser pedido e se torna comunhão. A fé deixa de ser esforço e se torna certeza. O silêncio deixa de ser vazio e se torna voz. Tudo o que antes era busca se torna encontro. Esse é o destino final de quem entrega a ansiedade ao Espírito Santo com o Salmo 121. Descobrir que o céu não é um lugar distante, mas uma realidade presente. Que a paz não é um prêmio para os fortes, mas o descanso para os que confiam. Que Deus não está apenas acima, mas dentro, guardando, sustentando, guiando, amando. E é por isso que, quando essa verdade floresce, o coração finalmente repousa.
Agora, respire. Perceba a quietude que se forma quando o espírito habita plenamente. É nesse instante que a alma entende o que sempre buscou. O céu não é o fim da jornada, é o estado da alma que aprendeu a confiar. O Espírito Santo te conduziu até aqui não para te provar, mas para te curar. E enquanto o mundo continua correndo, você permanece firme, guardado, inteiro, porque o céu agora vive dentro de ti. Se esta oração falou ao seu coração, não guarde isso apenas para você. Compartilhe este momento com alguém que também precisa aprender a descansar no cuidado de Deus. Há muitas almas hoje lutando sozinhas contra a ansiedade, acreditando que precisam ser fortes o tempo todo. Seja o canal que leva paz a elas. Inscreva-se neste canal e caminhe conosco. Aqui, toda semana, o Espírito Santo tem preparado novas palavras, orações e mensagens para restaurar corações cansados, renovar a fé e reacender a esperança. Quando você participa, não é apenas um espectador, você se torna parte de uma comunidade que acredita no poder da oração e na presença viva de Deus. Deixe seu comentário contando o que o Salmo 121 falou com você hoje. Seu testemunho pode ser a resposta que alguém está pedindo em silêncio. E antes de sair, respire fundo, feche os olhos e repita com fé: o Senhor é quem me guarda, o Senhor é a sombra à minha direita. Agora, siga em paz. O mesmo Deus que te trouxe até aqui continuará te sustentando. E lembre-se, quem descansa em Deus nunca caminha sozinho.